Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da nossa formação em Internet das Coisas. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o nosso sensor de luz solar, o BH1750. Este sensor, uma vez mais, aparece em diferentes formatos e cores, como já é comum. Este sensor é um sensor de luz solar e não apenas um sensor de luz normal. Portanto, ele está feito para medir isto numa escala luminosa que é chamada lux e consegue medir desde 0 a 100 mil lux. E foi calibrado e especificado para conseguir medir o espectro visível, ou seja, a luz que o Sol emite na sua grande maioria. Portanto, ele vai conseguir captar luz compreendida entre os 400 nanômetros e os 700 nanômetros. Já vamos ver mais à frente o que é isto. Tem uma grande capacidade de resolução e, muito importante, ele só funciona a 3.3 volts. A sua ligação é normalmente por I2C e dá para definir o endereço em algumas das variantes do sensor. Portanto, como eu já referi, ele vai conseguir funcionar basicamente no espectro visível e ele é muito melhor que qualquer desses LDRs ou esses sensorzinhos de luz que encontramos por aí, mais baratos, pois esses sensorzinhos apenas medem se há luz ou não e às vezes se há muito ou não, e os resultados que nós obtemos não têm significado físico. Ora, estes, medidos por este sensor, após a instalação da biblioteca, têm resultados físicos. São medidos numa unidade que é o lux e portanto, tem significado, que é isso que nós pretendemos. É também um sensor muito sensível, ele consegue medir valores de luminosidade muito altos e muito baixos, coisa que um LDR não consegue fazer. Tem também uma resposta muito rápida, mas como já falámos, vamos tentar fazer medições nunca mais do que uma vez por segundo. Como é evidente, temos que instalar a biblioteca, não é? Às vezes existem algumas variantes que não têm os pinos soldados e temos que os soldar. Pronto, é mais um constrangimento, mas também nada que não se faça. O que é isto do espectro visível? Bom, o que a maior parte das pessoas não sabe é que a maior parte da luz que existe no nosso universo não é captada pelo olho humano. E os cientistas gostam muito de definir isto com base em diferentes secções de uma coisa que é o chamado espectro eletromagnético. Portanto, de todo tipo de luz que existe, eu só consigo ver uma pequenina faixa, que é o chamado espectro visível. Tudo o resto, como por exemplo esta secção aqui, eu não consigo ver e esta também não. O meu olho não consegue captar. Portanto, os raios gama, os raios X que nós fazemos quando partimos um osso ou temos que fazer um exame médico, os raios ultravioletas são invisíveis ao olho humano. Não conseguimos captar. De outra forma, os raios infravermelhos, os emitidos pelo nosso micro-ondas e pelas antenas de telecomunicações, por exemplo o Wi-Fi e as ondas de rádio mais compridas, também não são possíveis de serem captadas pelo nosso olho. Portanto, nós só conseguimos ver uma zona muito, muito fininha e muito pequenina de toda a luz que existe, que é o chamado espectro visível. Este espectro visível existe naquilo que nós chamamos de todas as cores do arco-íris e a primeira cor que o meu olho consegue detectar é o violeta. E a última cor que o meu olho consegue detectar é o vermelho. É por isso que a região imediatamente a seguir ao vermelho eu chamo infravermelho. E é também por esta razão que a zona imediatamente antecedente ao violeta eu chamo ultravioleta. Nesta escala, as coisas com mais energia estão deste lado. Portanto, facilmente se percebe que os raios ultravioletas são muito mais energéticos e perigosos para a pele do que os raios infravermelhos. Ora, o nosso sensor está feito para funcionar nesta gama. Portanto, ele funciona quase como fosse um olho. O sensor BH1750 foi construído a pensar precisamente nisto. Se quisermos ter um bocadinho mais de preciosismo, nós até conseguimos ver que cada cor tem o seu comprimento de onda associado. Cá está, o violeta é o que tem o comprimento de onda mais curto e é por isso também que é o mais energético. Os comprimentos de onda
associados à cor vermelha são maiores e é por isso que são também menos energéticos. O nosso sensor, como eu já referi, mede uma grandeza chamada o lux, que é uma unidade de fluxo de luz por metro quadrado. Ou seja, se eu definir uma zona de 1 metro quadrado, vou ver no intervalo de tempo de 1 segundo quanta luz passa por lá. Temos aqui alguns valores, tipicamente, que nós podemos medir utilizando ali o nosso sensor. Portanto, vocês reparem que se eu tiver lá na rua com o meu sensor, mesmo num sítio que esteja à sombra, e que não esteja diretamente exposto ao sol, eu vou medir grandezas na ordem dos 10.000 luxes. Portanto, é um valor muito, muito, muito elevado. Se eu estiver dentro da minha casa, por mais brilhante que eu tenha as luzes do teto do candeeiro, dificilmente eu consigo obter mais que 50 ou 100. Anda por aí. Se vocês estiverem com o sensor literalmente exposto ao sol, ele vai aos 50.000 facilmente e pode chegar aos 100.000, mas aí ele deixa de medir. Portanto, no meu caso, eu já consegui meter este sensor a medir 60 e tal mil com o raio de sol a entrar perpendicularmente ao sensor. Como é que ele funciona? Bom, no seu interior ele vai ter um fotodiodo. Tá bem? Um fotodiodo não é uma resistênciazinha como um LDR tem lá dentro. Na realidade, há uma grande diferença. Enquanto os LDRs são resistências que, consoante a luz que incide nas mesmas, deixa passar mais ou menos corrente elétrica, um fotodiodo faz a sua própria corrente elétrica. Portanto, quanto mais luz do sol bater aqui, ele vai produzir uma pequena corrente elétrica que depois é amplificada e detectada pela eletrónica. Isto é também conhecido, muitas vezes, por uma célula fotoelétrica e, para quem não sabe, foi isto que acabou por dar o Prémio Nobel ao Albert Einstein. Ele ganhou o Prémio Nobel por ter descoberto o efeito fotoelétrico que acontece com alguns elementos semicondutores e não pela descoberta da teoria da relatividade. Os fotodiodos aparecem em muitos formatos diferentes. Normalmente aparecem assim. Este, por exemplo, da chave óptica, aparece, quem gosta de fazer robôs já os encontrou. Portanto, basta passar aqui uma rodinha com uns buracos para eu conseguir perceber se o meu robôzinho está a andar ou não. Existem uns que são metálicos, que são para locais onde a temperatura é um bocadinho mais elevada, mas no nosso caso, o nosso sensor vai ter um destes aqui. E eu posso utilizar fotodiodos para quê? Bom, basicamente, eu tenho que perceber que se eu não tivesse inventado fotodiodos, eu não tinha nada relacionado com gravação de dados em discos ópticos. Ou seja, não havia CDs, DVDs, Blu-rays, coisas deste género, porque eles funcionam todos com um laser e com fotodiodo. Portanto, basicamente, como funciona um leitor de CDs, é muito simples. Temos um laser que emite um feixe muito concentrado de luz que vai bater no espelho e que depois, através de uma lente, é focada no meu disco. Se eu encontrar um buraco, o laser passa para cima. Se eu não encontrar um buraco, se tiver uma zona que está tapada, o laser é refletido pela superfície do meu CD e vem para baixo e vai ser recebido aqui pelo fotodiodo. E este fotodiodo vai conseguir depois converter esses buracos e zonas sem buracos em zeros e uns, e depois a eletrónica vai converter isso tudo num conjunto de bits que depois é convertido num sinal analógico ou digital, etc. Isso já não interessa. Mas é tão simples quanto isto. Laser já existe há muito tempo, fotodiodos também. Se estes dois não trabalhassem em conjunto, não tínhamos discos ópticos. Utilizamos também muito fotodiodos e este tipo de sensor em telemóveis e tablets. Quando nós temos um telemóvel e ele fica escuro quando eu entro numa zona muito brilhante ou quando eu vou para uma zona escura da casa e ele aumenta sozinho a sua luminosidade do ecrã, é porque ele tem um fotodiodo a detectar a iluminação ambiente. Também são utilizados em detectores de fumo e em algumas máquinas fotográficas, pois de outra forma não conseguia regular a quantidade de luz que vai entrar através da objetiva, não é?
São também utilizados em algumas portas automáticas. Algumas daquelas portas de supermercado funcionam ainda por um princípio muito semelhante. E agora, para finalizar o vídeo, vamos então às recomendações do costume. Mais uma vez, não usar cabos muito compridos, verificar as soldaduras, se os componentes estão bem encaixados. Às vezes os formandos reclamam muito e mandam mensagens para os fóruns a dizer: já montei tudo, tenho tudo muito bem montado e tal, mas isto não funciona. Basta estar um pino mal encaixado, um fio meio torto, mal encaixado e aquilo já não funciona. Não esquecer que este sensor funciona a 3.3 volts e, muito importante, ele não pode estar diretamente exposto ao sol. Se ele estiver muito exposto ao sol, para além de ser muito difícil medir o resto da luz solar, o aumento da temperatura vai influenciar também os resultados e aquecer bastante o sensor e a estação. E pronto, chegamos assim ao fim deste vídeo. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.